Olá, graça e paz, amados irmãos do Papo Mais Que Reto, Pastor Ronaldo de volta. Queridos, nós já estamos em novembro, hoje é 8 de novembro. Nós temos aqui uma meta, né? Toda pregação dos domingos durante a semana posterior, ou aliás, a semana que se inicia no domingo, independente de qual dia, terça, quarta, quinta, independente, nós postarmos a pregação de domingo. E infelizmente não nos foi possível. No dia 30 houve o encerramento da temática, os 5 solas, né? E o último sola que faltou, né? Eu brinco até, né? Sola bater não. Somente do latim. Somente a glória de Deus nós não postamos na semana posterior. Houveram algumas impossibilidades, né? Forças maiores não nos permitiu em trazermos a pregação. Porém, hoje, dia 8, né, já de novembro, nós queremos trazer, até para fecharmos a memória da reforma religiosa, dos 505 anos da reforma religiosa do século XVI, nós queremos trazer a pregação de domingo. E com certeza, ainda nesta semana, hoje não, possivelmente amanhã, né, quarta-feira, mais tarde da quinta-feira, nós estaremos trazendo a pregação de domingo agora, onde nós estivemos falando sobre o Deus que está acima do tempo e das circunstâncias, dos tempos e das circunstâncias. Mas hoje nós queremos nos deter na pregação de domingo 30 ainda de outubro, relembrando a memória da reforma do século XVI. Então, eu peço que os irmãos me desculpem, né? E com certeza a mensagem de hoje que sirva também em benefício da Igreja do Senhor, né? Em benefício daqueles que gostam, que se interessam pelas mensagens bíblicas. Então, que Deus seja louvado. Eu novamente vou dizer, sou o pastor Ronaldo, da Congregação Presbiteriana Monte Moriá. Estamos situados na Avenida Pasteur 631, Carlito, Pamplona. E peço também, se você gostar da mensagem, por favor, recomende seus amigos, né? Transmita, compartilhe, não deixe de dar o seu like, porque quanto mais like você der, né, joinha, com certeza a mensagem vai estar de forma mais ampla, né, mais presente nas redes sociais e de forma especial no YouTube, onde nós temos o nosso canal. Que Deus seja louvado. Vamos abrir as nossas Bíblias em Filipenses capítulo 2, dos versos de 9 a 11. Filipenses 2, de 9 a 11, diz assim: Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Até aqui, queridos. Falamos sobre somente Deus, somente a graça, somente a fé, somente Cristo, e agora, aliás, somente as Escrituras, e agora somente a glória de Deus. O que nos importa saber é que a reforma religiosa foi um movimento levantado pelo próprio Deus através de homens de diversas localidades, com a finalidade de assim fazer com que a Igreja do Senhor pudesse voltar à essência, voltar às fontes, que é a palavra, né, a Bíblia Sagrada. Nós sabemos que a reforma religiosa ela combateu muitos erros que foram adentrando sutilmente na igreja. E assim Deus, com certeza, não era projeto nem é plano dele
mudar de pensamento, mudar de posição, o seu caráter, ele levantou homens para assim combater os erros que até então estavam já de forma muito presente na igreja. E no século XVI, alguém desponta de uma forma mais visível, né? Estamos falando de Lutero. Embora que a reforma religiosa foi um movimento em que não houve apenas na Alemanha, enquanto que Lutero queria apenas reformar a igreja da Inglaterra, outros homens tiveram um pensamento bem maior, reformar a igreja, fazer com que a igreja, de uma forma geral, voltasse aos retos caminhos do Senhor. Então aí aparece a nossa corrente, né? Através de João Calvino. E eu quero, hoje, como eu falei, já trabalhamos os 4 solas, queremos trabalhar agora o último, que é somente a glória de Deus. E por isso a leitura que nós fizemos. Ok? Vamos ver qual o pensamento do apóstolo Paulo para a igreja de Filipos. Primeiro, Paulo apresenta algo interessante para que o povo pudesse compreender. Aqui já não estamos falando da reforma, e sim da palavra de Deus. Ele apresenta que tudo é para a glória de Deus, mas principalmente Cristo. Cristo, ele é a maior glória de Deus. Lá no verso 9, nós lemos que pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Obviamente que aqui, com o desenrolar da leitura, nós iremos ver que ele está se referindo a Jesus. Jesus é o plano maior de Deus. A palavra diz que, lá em João 1, que tudo foi feito por ele, para ele, e sem ele, tudo que existe não existiria. Cristo, ele é a força maior. Cristo é o propósito maior de Deus para nós, raça humana. Vejamos a bondade de Deus. Herdeiros que somos do pecado adâmico, da herança adâmica. Deus preparou a Jesus para que assim Jesus pudesse nos fazer novamente amizade com o Pai. De forma que toda raça humana tem de saber que Cristo, ele é o maior plano de Deus. Tudo volta-se para ele. Não há nenhum nome maior do que o dele. E aqui, quando falamos em nome, nós precisamos ressaltar que o nome antigamente falava da personalidade, mas também do caráter das pessoas. Por exemplo, aqui eu vou trazer como ilustração Moisés, que quer dizer tirado das águas. A história de Moisés começa praticamente no meio dos egípcios, através dali, quando ele é retirado das águas, ou seja, sua mãe biológica o põe nas águas, e a filha de Faraó, assim, pega aquela criança e ama aquela criança, e daquela criança também faz ser um dos herdeiros do Egito. Embora que este não fosse o plano de Deus, embora que este não tenha sido o plano de Deus. Também, Jesus Cristo, o Messias, ele é o maior plano de Deus para a raça humana. Nós precisamos entender que sem ele, sem este nome, nós estaríamos distante ainda de Deus. Segundo, a palavra de Deus diz que, no próximo versículo, no 10, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra. Até aí. O verso 10 nos mostra algo interessante. O apóstolo Paulo, exatamente falando para a igreja de Filipe, que o próprio Deus revestiu novamente da realeza do Pai,
Ele, Jesus, que é o soberano, revestiu a Jesus de soberania novamente. Nós conhecemos a história de Jesus, o Filho amado de Deus, que nos foi dado para a remissão dos nossos pecados. Jesus, ele que antes de ser um homem, de possuir natureza humana, ele já habitava com o Pai nos céus. E, por nos amar, se reveste da humanidade para salvar-nos, para nos tirar da imensidão do pecado, para nos remir através do seu sangue, para nos regenerar através da fé. Assim, ele, Jesus, depois de praticado todo o plano salvífico, ele volta para o seio do Pai. E lá, novamente, é revestido, é entronizado novamente nos céus, onde habita o Pai. Aqui, como ilustração, eu quero trazer a pessoa importante que o livro de Atos dos Apóstolos nos mostra. Por exemplo, o primeiro mártir da igreja, Estevão, que quando apedrejado, olhava para cima e nos céus, ao lado direito do Pai, ele via Jesus. Jesus, ele com certeza, ele revestiu-se novamente da sua glória, porque ele é Deus, porque ele, mesmo como homem, tendo sido revestido por nos amar de humanidade, não impossibilitou de permanecer sendo Filho de Deus, no entanto, soberano também. E terceiro, queridos, para encerrarmos a mensagem de hoje, que tudo é para a maior glória de Deus, é o tema desta mensagem. Lá no verso 11 nós lemos assim: e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Queridos, é necessário nós entendermos que, do passado ao presente, todos o confessarão, o senhorio de Jesus. A Bíblia diz que todos os joelhos se dobrarão, toda língua confessará que Jesus Cristo, ele é o Senhor. Obviamente, queridos, aqui nós temos de entender que o próprio Deus se encarregou na história de fazer com que a humanidade, por mais vil que seja, reconheça o senhorio de Jesus. Sabemos que a história, a máquina do tempo, a história o nosso tempo, ele já corre, ele já está na iminência do grande dia de Cristo, onde com certeza haverá a junção. É isso que, por sinal, que o credo apostólico diz: haverá uma reunião de todos os povos, de todos os tempos, para que haja o justo julgamento. E neste julgamento, com certeza, todos reconhecerão que Jesus, ele é o Senhor, ele é o Cristo de Deus, ele é aquele que foi dado para que a raça humana possa não coroar apenas, mas possa proclamar que ele é o Senhor. Importa que nós também, nos dias de hoje, venhamos reconhecer a Jesus como Senhor, o nosso Senhor, o Senhor da igreja, o Senhor do tempo, o Senhor de todas as coisas visíveis e invisíveis. É preciso que nós venhamos reconhecer a soberania do Pai, a soberania do Filho, mas também a soberania do Espírito Santo de Deus, cuja habita em nosso meio nos dias de hoje. Jesus disse: vou voltar para o Pai e não vos deixarei órfãos. Deixarei o Espírito Paráclito para que vos fortaleça. É Ele que está nos dias de hoje conosco. E é a Ele também toda a glória, toda a honra, assim como ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
que toda glória rendamos a Jesus, porque Ele é digno de todo louvor, de toda glória. Que a igreja possa dizer amém. Pastor Ronaldo, papo mais que reto, Deus os abençoe e vamos propagar a mensagem do Senhor. Aqui não é para que o pastor Ronaldo seja exaltado, não é para que o pastor Ronaldo seja visto, mas eu quero ter a mesma posição, tenho sempre dito isso, de João Batista. Eu quero me humilhar para que Cristo continue sempre sendo visto, até porque eu sou pecador e Ele é aquele que nos redimiu e que está presente em nossas vidas, mesmo nos dias de hoje, para nos livrar de todos os males. Deus seja louvado, que toda glória, toda honra seja tributado a Jesus, Cristo e Rei e Senhor.